Como enxergar a vida? Eu sou o pastor Márcio e esta é mais uma pastoral da Igreja Presbiteriana Jardim Vitória. Hoje quero convidar você a refletir sobre uma passagem bíblica que está registrada em 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 13, que assim diz: Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Eu não tenho dúvidas de que Paulo seria um fracassado à luz da teologia da prosperidade. Eu estou dizendo isso por uma razão. O maior pregador missionário, teólogo e plantador de igrejas da história do cristianismo está encerrando sua vida preso em uma masmorra, já velho, pobre, cheio de cicatrizes no corpo, sem muita roupa para vestir, sem muitos amigos e cheios de privações emocionais. Contudo, analisando suas palavras aqui neste verso, Paulo, no corredor da morte, vemos o cheio de Deus nos ensinando como olhar para essa vida. Pois bem, quero destacar 3 lições. Em primeiro lugar, Paulo quer pessoas. Ele diz assim: quando vieres. Ao invés de pedir a presença de anjos, veja, Paulo quer pessoas que o amam perto dele no final da sua vida. Paulo estava numa cela fria, necessitado de um ombro amigo. Sua espiritualidade não anulou sua humanidade. Paulo roga que Timóteo que vá até ele. Por várias vezes Paulo vai rogar por presença de amigos. Veja, o gigante do cristianismo estava precisando de gente amada perto dele. Sua comunhão com Deus não o tornava um super-homem. Dentro do coração desse homem havia sede por amigos verdadeiros perto dele. Ah, meus irmãos, por vezes também carecemos de gente amiga perto de nós, não é? Eles são poucos, mas lembremos, eles existem. Mas em segundo lugar, Paulo quer uma capa. Ele diz assim: traze a capa em que está em casa de Carpo. Veja, é bem provável que quando estava em Troade, na casa de Carpo, foi preso Paulo pelos soldados de Nero e levado a Roma para ser jogado numa masmorra úmida, fria e insalubre. E foi dessa prisão que Paulo escreveu essa carta a Timóteo. E é digno de destaque que no texto aqui, Paulo sequer pede ajuda financeira e nem mesmo oração para sair da prisão. Paulo, na verdade, se contenta com uma capa velha. Àquela altura ele não tinha muitas coisas, nem aposentadoria, nem uma previdência privada, mas apenas uma manta rústica para se proteger contra o frio e a chuva. Paulo nos ensina aqui, irmãos, que o pouco, mas estando com Deus, torna-se muito. Uma capa era necessária para Paulo, nada mais. Ele mesmo escreveu em uma outra sua carta dizendo: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de pão. Assim de abundância como de escassez. Ele vai dizer isso no final, em Filipenses 4, 11 a 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E por fim, Paulo quer os escritos sagrados. Ele vai dizer assim: e os livros, principalmente os pergaminhos. Irmãos, irmãs, ao invés de revelações sobrenaturais, Paulo quer os escritos sagrados. Veja, ele era sustentado e dirigido não por coisas místicas, mas ele era dirigido por Bíblia Sagrada. Paulo estava no corredor da morte, mas queria aprender mais e mais de Deus. Com isso, somos ensinados a continuar aprendendo sobre a palavra de Deus enquanto vivemos. Irmãos e irmãs, é isso que nos manterão de pé diante dos desafios nessa vida. É a palavra de Deus, sim, que aquecerá o nosso coração nas noites mais escuras e sombrias. Então, para que sejamos felizes, vejam, não precisamos mais do que ter o Senhor Jesus Cristo conosco. A sua palavra nós o encontramos diariamente.
E de fato, perceba, Paulo foi um pregador incomum, teólogo incomparável, missionário, evangelista sem igual, mas foi açoitado, preso, algemado e degolado, tombou como Marte na terra, mas foi recebido como crente amado no céu. E o que Paulo precisava era de amigos por perto, a Bíblia para aquecer a sua alma e a capa para aquecer o seu corpo. Vamos orar. Senhor amado, agradecemos pela tua palavra no dia de hoje. Essa palavra que, inspirada por ti, apresentada por meio de Paulo, nos ensina, Senhor, que o que nos importa é nessa nossa vida que é tão rápido e frágil, ter verdadeiros amigos por perto. Por vezes, Pai, sentimos tão sozinhos, e o Senhor tem levantado pessoas, amigos, irmãos da fé para nos ajudar, para nos confortar. Obrigado, Pai, pelos poucos amigos que nós temos. Ajude-nos também a valorizá-los, a estar perto deles quando eles também mais precisarem da gente. Também, Pai, agradecemos por nos ensinar uma vida de contentamento. Embora tenhamos uma necessidade física, Pai, o pouco nos é suficiente, porque o que nos importa é ter o Senhor conosco, porque tendo o Senhor conosco, tudo podemos passar a enfrentar nessa vida. Como Paulo mesmo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Deus, o Senhor nos fortalecendo é o que mais precisamos. E por fim, Deus amado, que o Senhor, Pai, nos ensine dia a dia, enquanto aqui, a amar mais e mais a Tua palavra. Ela porque é luz no nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. De fato, Senhor, nós não podemos e não conseguimos viver bem aqui sem ouvir a Tua voz, a Tua direção. Eu rogo que o Senhor fortaleça, abençoe a vida dos meus irmãos no dia de hoje, por meio dessa rápida devocional. E oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe com essa palavra no dia de hoje.